Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui a gravação da nossa aula ao vivo. Essa aula está sendo a partir de agora gravada, né, para que vocês possam ter esse conteúdo disponibilizado depois para poder rever por meio do link que será enviado. Esse link também fica disponível na plataforma, vocês podem buscar em aulas, né, que vocês sempre encontrarão lá, né, os slides e também o link de gravação, mas eu sempre mando também após a aula, né, um link por meio dos avisos, que fica também bem prático para que vocês possam aceder, tá certo? Então, sejam bem-vindos ao nosso encontro ao vivo, bem-vindos, bem-vindas. Temos aqui, bem-vinda Doris, bem-vindo todos que estejam depois chegando. É um prazer estar aqui junto com vocês. Eu sou o professor Carlos Eduardo, eu já me apresentei anteriormente, né, no nosso primeiro encontro ao vivo. Esse é o nosso encontro ao vivo número 2. Eu trago nessa aula tópicos selecionados da unidade número 2, e aí eu vou compartilhar com vocês esses tópicos, falar sobre eles. Boa tarde, Doris, vi aqui a sua mensagem que chegou agora pelo chat. Bem-vinda, e sejam todos muito bem-vindos, quem estiver também depois assistindo a gravação, né, porque também é uma maneira de poder assistir, mas eu fico muito feliz quando vocês podem estar também ao vivo, né, é sempre muito especial tê-los aqui ao vivo e poder interagir ao vivo com vocês. O encontro se torna, sem dúvida, especial o nosso encontro ao vivo. Vamos então aqui compartilhar com vocês o slide de aula. Deixa eu só pegar aqui o slide. Tenho colocado o início. Pegar aqui a caneta para poder acompanhar o slide. Então, contabilidade tributária, né? Nossa disciplina de hoje, né? Disciplina que nós estamos vendo aqui, a nossa aula número 2, no nosso encontro ao vivo. Então, eu sou o professor Carlos Eduardo, já me apresentei anteriormente, mas deixo aqui mais uma vez registrado minha trajetória para que vocês possam acompanhar, né? É uma maneira de trocar informações, é sempre muito bom, né? Que vocês também, sempre com os colegas, quando têm oportunidade aí nos fóruns, né? Possam se apresentar, possam também compartilhar, possam, assim, também ter essa oportunidade de ter aí, né? Um momento de networking, que é importante com os colegas, né? E aqui eu deixo para que vocês me conheçam, né? Minha trajetória. Deixa eu só procurar aqui. Ariadne, bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver o som. Não ficou. Bem-vindos, bem-vindas sempre ao nosso encontro ao vivo. É que aqui está tendo um ruído. Deixa eu só fechar aqui os microfones. Deixa eu ver aqui. Agora já melhorou, né? Obrigado. Então, vamos aqui continuar compartilhando. Deixa eu ver aqui, escrever no chat. Eu preciso só encontrar as permissões, né, para poder fechar os microfones. Vou ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver aqui as opções. Aqui não sei o que aconteceu aqui na minha visualização, não estou localizando nesse momento as permissões em relação aos microfones de vocês. Mas sim, obrigado, Ariadne. Aqui eu peço por gentileza que vocês deixem fechado, tá? Porque eu não estou localizando aqui para poder fechar quando for necessário, porque às vezes o microfone aberto ele interfere, né? Fica com um som de fundo, tá? Mas fiquem à vontade, se for para abrir, fazer um comentário, fazer uma pergunta, vocês podem participar à vontade, tá? Muito obrigado. Então, aqui eu estava mostrando a minha apresentação, né, minha trajetória, que eu já deixei registrado nas aulas anteriores, desejando sucesso para vocês. E para esse sucesso, né, algumas dicas aqui interessantes, que seria vocês sempre contribuírem participando da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação,
é uma comissão que de tempos em tempos envia questionários para vocês, são bem breves, né? Vocês estarão dando opiniões importantes, sugestões que vão ajudar, né, a busca pela excelência no curso, né? Então, sempre que tem esse tipo de pesquisa, né, da comissão própria de avaliação, que é a CPA, vocês receberão no aviso o convite, tá? Então, participem. Temos o plano de ensino que eu também já falei para vocês, está disponível, vocês podem consultar lá no Canvas, tá? Esse documento, é muito importante que conheçam, né, o que está abrangendo essa disciplina, para que tenham uma visão mais ampla, uma visão geral. E hoje eu vou falar sobre o tópico 2. E aí, nesse tópico 2, a gente vai falar principalmente sobre algumas bases legais, cálculo e a contabilização de alguns tributos. Nós vamos, na verdade, aqui, esses tópicos, né, que estão na unidade número 2, no e-book número 2, vocês têm mais detalhamentos lá no nosso e-book, né? Hoje a gente vai focar principalmente no ICMS por substituição tributária, porque a gente tem que sempre ter um enfoque na aula, né, para poder abranger desde a perspectiva das bases legais, do cálculo propriamente do tributo e depois a contabilização, que é aí o registro contábil, tá? Então, esse é o conteúdo do e-book número 2, mas vocês, aqui a gente selecionou principalmente ICMS e substituição tributária para a aula de hoje, tá? As atividades estão abertas, né? Vejam as datas que eu deixei registrados lá no slide da aula 1 e na gravação da aula 1. Façam o quanto antes, lembrando que as atividades vocês têm direito a 2 tentativas, tá? Mas qualquer dúvida, podem perguntar lá no Fale com o Professor, Fórum de Dúvidas, né? E podem também falar pela caixa de entrada. Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo do e-book número 2. Vamos, então, começar falando de substituição tributária, né? O que é substituição tributária? Vocês já ouviram falar? Então, na verdade, a substituição tributária é uma forma de tributação, né, que ela é organizada para evitar a evasão fiscal, né? Porque o que acontece? Como o ICMS, né, ele é cobrado, né, arrecadado pelos estados, o que acontece? Se você tem aí vários estados dentro de uma cadeia de vendas, pode ser que fique aí sem pagar, se ficar um produto vai passar por vários estados, se não houver uma definição clara de quem deve pagar, o que vai acontecer no final? Ele não será pago, né? Então, para evitar, né, esse tipo de situação, para ter um melhor controle da arrecadação, os estados criaram o quê? A substituição tributária. Como funciona, né? Nesse tipo de tributação, é deixado bem claro, né, a quem deve ser, por quem deve ser feito, né, esse recolhimento. Então, atribui-se a um determinado elo da cadeia a responsabilidade de antecipar o recolhimento, que ocorreriam depois, né, transações subsequentes. E como esse imposto ele é calculado? Né? Ele é calculado com base em um suposto valor final de venda do bem. Então, é uma antecipação, né? Como funciona essa antecipação? Nós vamos falar mais detalhes aqui, a ideia, né? Essa lógica primária do imposto, né? Que é preservada, que o imposto é calculado com base no valor final de venda do bem, mas é importante também que seja pago aí na cadeia de vendas por essa antecipação, porque o que vai acontecer? Se não é feito isso, e o produto vai passar por vários estados, se não tivesse nessa regulamentação, essa determinação, aconteceria que no final poderia não ninguém pagar o tributo, né? Não ninguém recolher o tributo. Vamos então ver como que funciona. Então, esses tributos são incidentes sobre a receita, né? Então, aí, ICMS por substituição tributária. Como que funciona, então, os detalhamentos, né? Vamos ver um exemplo, ó. Aqui pensando no fabricante de autopeças, né? Ele envia suas mercadorias para o ponto de venda. Ele deve recolher o ICMS devido pelo fabricante e o devido pelo ponto de venda. Nesse caso, este é recolhido na condição de substituto. E para isso, o que ele vai fazer? Ele vai projetar a margem de valor a ser agregado na mercadoria, que é o que nós chamamos de margem de valor agregado. E aí, pelo ponto de venda, né, que seria o contribuinte substituído,
e recolher esse ICMS calculado sobre essa margem. Como achar essa margem, né, de valor agregado? Então, você consegue pesquisar, eu vou falar a seguir, né, como é possível fazer a pesquisa para achar essa margem de valor agregado por estado, e aí você faz esse recolhimento antecipado, tá? Aqui é um primeiro exemplo para vocês já poderem se familiarizar com a ideia. Aqui a gente vai, aos poucos, né, avançando e dando mais detalhes interessantes e importantes. Aqui, por exemplo, falando sobre o contribuinte substituído, ele irá desembolsar o valor do ICMS antes de realizar o fato gerador do tributo, ou seja, antes de efetivamente promover a saída da mercadoria do seu estabelecimento. Então, nesse sentido, né, é uma antecipação também, né, porque é feito antes do fato gerador do tributo, que seria a saída da mercadoria do estabelecimento. Então, por isso que é um processo de substituição, um processo de antecipação. E essa margem que é atribuída, né, ela também pode ser chamada de índice de valor adicional setorial ou também margem de valor agregado, né, que é sempre um valor determinado pelas secretarias de fazenda dos estados. E aí você tem como consultar essa margem que deve ser, né, usada aí para esse ICMS antecipado pelo processo aí de ICMS por substituição tributária. Então vamos pegar aqui, ó, de uma maneira que possa clarear a ideia, né, deixar aí para vocês, né, um aprofundamento da ideia, porque é sempre assim, a gente começa a falar de uma ideia e vocês vão se familiarizando e a gente vai aprofundando para que vocês possam conhecer melhor essa ideia, né, de como funciona a ideia da tributação aqui por substituição. Então, você tem aqui a indústria, que é o substituto. Então, vai ser aqui, haverá o pagamento do ICMS, tanto o ICMS próprio quanto de substituição tributária. E aí, na cadeia de vendas, você tem aí o distribuidor, que será substituído, o pagamento já foi antecipado. O lojista também já foi substituído, o pagamento foi antecipado. E o consumidor também substituído, o pagamento já foi antecipado, tá? Então, aqui nesse desenho, né, nessa arte, vocês percebem bem a ideia, né, do ICMS substituto, que foi pago logo no início e antecipado, né, em relação à cadeia de vendas que viria a seguir. Só que você pode pensar assim, então só o primeiro pagou, o que aconteceu? Os outros não estão contribuindo nesse processo? Estão, porque na verdade, de uma maneira direta, a indústria aqui teve que pagar o imposto por substituição tributária, né, o tributo, sobre a receita aí, o ICMS por substituição tributária, mas os demais já tiveram os valores alterados, né, os valores embutidos. Então, você tem a contribuição de todos, né, dentro dessa cadeia de vendas, de uma maneira indireta, mas o que teve aqui, né, a participação direta foi o primeiro, onde houve aí a substituição tributária. Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem participar aqui no fórum, colocar comentários, observações, eu estou acompanhando o chat, tá? Fiquem à vontade. Então, vamos lá. Aqui a gente fala mais sobre o regime, né, o objetivo desse regime de substituição. Eu já havia comentado aqui, é só para enfatizar e deixar isso registrado para vocês no slide, que é a ideia de antecipar o recolhimento do imposto e assegurar a arrecadação de receitas por parte do poder público. Então, é uma maneira, né, de evitar a evasão fiscal, tá? É um controle maior, porque aí os estados têm aí esse controle maior por meio dessa legislação, essa obrigatoriedade da antecipação do recolhimento, quando tem essa cadeia de vendas que vai passar por vários estados. Então, a gente tem aqui, novamente, os detalhamentos, né, para que vocês possam compreender cada vez melhor. Então, o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele é feito, né, aqui no caso, em caráter de substituição tributária, e ele permite, né, que ele seja transferido para uma empresa que está no início da cadeia de vendas, que é o que a gente viu na arte anterior, quando mostrou, né, logo no início na indústria, o pagamento, né, desse imposto, o recolhimento desse imposto.
E aí, na cadeia de vendas, o que você tem, né? A indústria, ela assume a figura de substituto tributário e efetua o recolhimento, tanto do ICMS próprio, quanto por substituição tributária na venda, né, para o atacadista. Aí, na sequência, o atacadista, ele não efetua o recolhimento do ICMS na venda do produto para o varejista, e o varejista, ele não efetua o recolhimento do ICMS na venda do produto para o consumidor final. É o que a gente tinha visto também, né, anteriormente, mas aqui está registrado, né, de uma maneira descritiva, para que vocês possam fixar bem essa ideia da cadeia de vendas, né, como que funciona. Então, a gente está falando aqui ainda, né, da conceituação, né, da parte que vocês estão compreendendo o sistema de tributação, mas a gente ainda vai falar na aula de hoje do cálculo e também depois dos registros contábeis. Então, aqui, falando dos cálculos, né? Como que a gente faz? Então, a base do ICMS, quando é operação própria, né? Ele é feito com o valor do produto, mais frete, mais seguro, outras despesas acessórias, menos o descontos. E o ICMS por substituição tributária, ele vai abarcar o valor do produto, mais IPI, mais frete, seguro, outras despesas acessórias, menos os descontos, vezes 1 mais, né, a margem de valor agregado, que você vai pegar esse valor fazendo uma consulta, né, no Confas. Então, você pode acessar o site do Confas. Se vocês fizerem uma busca lá na lupa do site, né, vocês vão colocando substituição tributária, vocês vão encontrar, né, a margem de valor agregado do Estado. Vocês primeiro colocam, né, margem de valor agregado, vocês vão encontrar os estados, aí depois vocês conseguem, né, do seu estado especificamente, o estado que você precisa. O valor final da ICMS por substituição tributária, então, seria o valor do ICMS por substituição tributária menos o valor do ICMS operação própria, tá? Então, a gente vai ver como que funciona também esse cálculo aqui, está estruturado como que seria, né, em termos de sequência aí, né, de operações, mas a gente vai ter exemplos, né? Antes de falar dos exemplos, a gente vai falar um pouco mais da legislação, tá? Porque essa é uma disciplina que ela tem essas duas vertentes. Ela tem a vertente, né, da legislação, a vertente também aí do cálculo, né, da tributação e também o registro contábeis, né? Se a gente poderia até colocar como 3 vertentes, se a gente dividir aí em 2 partes, cálculo e depois o registro contábil. Mas a gente pode colocar basicamente 2 vertentes, pensando principalmente em legislação e depois o cálculo e o registro contábil conjuntamente, tá? Então, a gente tem aqui a previsão legal, né, do ICMS por substituição tributária, no artigo 150 da Constituição Federal, né? Se você olhar o inciso 7º, fala que a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Então, tá vendo aqui o detalhe, ó? O fato gerador ainda ia ocorrer, porque não teve ainda a saída do produto e já teve o recolhimento, tá? Então, é uma antecipação e é um recolhimento aí como substituição na cadeia de vendas. Então, a gente tem aí 2 figuras que surgem nesse cenário. Quais são essas duas, né, esses 2 atores que aparecem no cenário? Lógico que se a cadeia tem mais, ela pode ter mais de um, porque eles podem um deles pode se repetir. No caso aqui, o substituto, quem que é? É quem assume a condição de responsável pela retenção. Esse vai ser um só, né? Mas os substituídos, ele pode ser mais de um, são os demais envolvidos na cadeia de circulação da mercadoria. Então, você vai ter sempre um substituto apenas, mas você pode ter mais de um substituído, como já vimos anteriormente, nos nossos exemplos, tá? Então, aqui, a gente vai trazer aí sempre aí como se fosse um roteiro para vocês, para poder organizar bem a regra, né? Então, a regra geral da fórmula, né, vai ser sempre o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído. A gente vai ter aí o montante dos valores de seguro, de frete, outros encargos, a consulta da margem do valor agregado que eu falei para vocês que vai ser necessário, né?
aplicar a alíquota interna prevista para o produto do estado de destino, né? Então, aqui tem uma fórmula, né, para vocês entenderem como que faz toda a composição. E aí, lembrando que deverá ser deduzido o ICMS da operação própria. E aí você tem que fazer aplicando a devida alíquota, né? E por fim, você consegue, por meio dessa diferença, né, subtraindo aí, né, o ICMS da operação própria, aí a diferença para o ICMS de substituição tributária, tá certo? E aí a gente tem aqui também de novo, só que agora mais resumido, a gente vai ter ICMS intra e intra, né, que seria o ICMS próprio, e aqui seria a alíquota do ICMS aplicado dentro do estado de destino, que seria o quê, pessoal? A alíquota na qual a empresa que está comprando a mercadoria usaria para vender. Então, você tem que fazer essa consulta pensando nessa sequência da cadeia de vendas. O ICMS Inter, que seria, né, essa composição que a gente já falou anteriormente. ICMS, você também... Na verdade, aqui você vai ter sempre aí a composição, que seria já um formato de fórmula para você poder fazer o cálculo. Eu vou mostrar no exemplo a seguir, vai clarear mais, vai ficar mais prático para vocês pensarem, tá? Mas eu deixo registrado aqui o passo a passo, para que vocês possam seguir aí com uma sequência mesmo, né? Uma roteirização. Então, vamos ver esse exemplo, ó. A substituição tributária, no caso aqui calculada com base no preço de venda do produto, adicionado o MVA, que é a margem de valor agregado previsto, e cada produto possui, melhor dizendo, né, um MVA distinto. Então, nós temos aqui nesse exemplo, ó, o preço de venda do pão de forma, R$ 100 o quilo. O Estado determina que a margem de valor agregada é de 24% para as operações desse produto, e a base do cálculo, né, que você vai ter sempre aqui, vezes 1 mais o MVA vezes a alíquota. Então, tendo aqui a definição desses parâmetros, né, dessas referências, então aqui, ó, o valor, né, R$ 100 o quilo, vezes 1 mais 0,24, porque você sempre divide por 100 quando você está fazendo aí esse processo de cálculo, né? Você vai estruturar aqui para a multiplicação, você nunca vai multiplicar pelo 24, né? Você vai multiplicar pelo 0,24, no caso aqui esse 1, mais 0,24, que está garantindo o quê? O 1, ele mantém o valor anterior, e o 0,24, ele adiciona, né? 24% é o valor que está sendo multiplicado. Vezes o 0,07, né? O que seria esse 0,07, né? Aí é a alíquota, né? Que nós temos aí definida. Então, aí fazendo essa multiplicação, ó, 100 vezes, né? Que primeiro eu somo 0,24 com 1 dá 1,24, vezes 100 dá 124, vezes 0,07 deu 8,68. E aí você teria que esse seria o valor de débito, mas aí o valor de crédito seria qual? Seria 100, que é o preço de venda, os 7% da alíquota, né? E aí você faz o cálculo, dá R$ 7, aí você faria esse 8,68 menos 7, aí você encontrou esse 1,68, a diferença, que é precisamente o nosso ICMS por substituição tributária, tá? Essa diferença que nós acabamos de encontrar. Tá certo? E aí, esses slides eu vou deixar para vocês, para consulta, porque depois da aula ao vivo, quem desejar repassar a gravação, repassa, mas quem quiser, quem, lógico, não teve acesso à gravação ao vivo, porque não pôde estar aqui presente com a gente, pode assistir a gravação, é bacana, vai ajudar muito, mas também o slide é interessante, porque depois você tem um outro material para consulta, eu vou deixar sempre aí disponível, tá? Então, vamos aqui... Continuando, né, a nota fiscal da substituição tributária, né, ela vai ter aí esses elementos, né, o valor da base de cálculo da operação R$ 100, o ICMS da operação normal R$ 7, a alíquota era de 7% sobre R$ 100, aí você tem os R$ 100, né, calculou os 24%, foi para 124, e aí, por fim, o ICMS da substituição tributária, né, que tinha dado 1,68, a gente viu no slide anterior. Por fim, a nota fiscal teria o valor de R$ 100 mais 1,68. Tá? Então, aqui já está com a composição do ICMS por substituição tributária. Aqui como ficaria a nossa nota fiscal.
E a gente tem aqui também alguns códigos que fazem parte aí do Código Fiscal de Operações e Prestações, códigos que são adequados, né, para substituição tributária, que seria o 010, que seria tributado aí com cobrança de ICMS por substituição tributária. Aí você tem também o código 030, que seria isenta ou não tributada com cobrança do ICMS por substituição tributária, melhor dizendo. 060, ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Então, cada um que tem aí, né, na cadeia de vendas, vai ter um código adequado para a fase que está, né, dentro dessa cadeia aí, né? Se você foi o primeiro, né? Aí você pagou, você tem um código específico. Se você só, né, está na sequência da cadeia, você estava isento e já foi cobrado anteriormente, você tem código também aqui específico, tá? Então aqui a gente também tem um outro exemplo. Vamos então ver outro exemplo para que vocês possam compreender bem, né? Então, um estabelecimento industrial localizado em Bauru, ele vendeu 300 unidades de um produto de sua fabricação para um cliente Presidente Prudente, São Paulo. O valor unitário era de R$ 35. O recolhimento do ICMS será feito por substituição tributária. E aqui os detalhes, ó. Não há, né, nessa negociação incidência de IPI e a alíquota do ICMS é de 18%. Então, detalhes importantes, né, que necessitamos. E a margem do valor agregado, né, que já foi feita a pesquisa, né, alguém já buscou, fez a pesquisa, ou o índice adicional setorial, que é a mesma coisa, de 30%. Aí, diante desse cenário, pessoal, qual que é o valor que deverá ser destacado e recolhido, né, no ICMS por substituição tributária, tá? Então, aqui temos todos os dados que nós necessitamos. Então, ó, primeira operação própria, né, 300 unidades vezes o valor da unidade, R$ 10.500. Aí a gente vai fazer a base do cálculo, que é esse R$ 10.500 vezes a alíquota, né, do ICMS próprio, né, 18%, deu 1.890. Aqui entra a substituição tributária, que seria a base do cálculo, né, vezes 1,30, que deu 13.650, vezes 18%. Aí a gente chega aqui nesse 2.457. Aí, para fechar o cálculo do ICMS por substituição tributária, você faz, né, a diferença. Aí você vai pegar esse 2.457 menos, né, aqui quando foi feito na operação própria, a diferença deu 567. E aí, na nota fiscal, você vai trabalhar com o valor, né, das 300 unidades, que era 10.500, mais esse valor aqui da diferença que a gente acabou de encontrar, que é o 567. Então, a nota fiscal sairia com R$ 11.067. O preço de venda mais o ICMS por substituição tributária, tá certo? Também está bem aqui, né, organizado passo a passo para deixar registrado para vocês. Aqui, pessoal, é o cálculo, né? Agora vamos ver a questão dos registros contábeis, né? Em quais contas você vai colocar cada parte, né? Então, a gente tem aqui os valores, né? O valor final, 11.067, ele vai entrar na conta aqui, né? Cliente, no ativo, e também entra, né? Como aqui na conta de resultado, né? Como receita de vendas. Depois você tem o ICMS sobre vendas na conta de resultado 1.890 e o ICMS a recolher, né, no passivo 1.890. E você teria também aí, mais uma vez, aí o resultado da substituição tributária 567 e o passivo a recolher, né, o ICMS a recolher, que é de substituição tributária 567. Aqui, pessoal, quem não lembra como que faz essa distribuição por contas, né? Que isso aqui vocês tiveram em disciplinas anteriores, é importante ir repassando, pegando exemplos, inclusive no nosso material didático, tem lá, né, nos materiais complementares, exercícios que eu deixei para vocês, e vocês encontram depois as respostas lá para conferir, e somente treinando para vocês conseguirem entender como que faz, né, aí todo esse sistema aí de escolha, né, das contas, onde você vai alocar
cada valor como débito ou crédito, né? Você tem que ver aí as contas que serão de crédito, de débito e quais contas que você vai usar. É importante que vocês revejam isso treinando mesmo, tá? Se você já não estiver bem familiarizado, tá? Isso, como é um conteúdo que vocês viram anteriormente, nessa disciplina ele entra como uma ferramenta que você vai usar na hora que você precisar fazer aí os registros contábeis da sua operação aí da tributação, tá? Então, aqui deixa eu colocar ICMS a recolher e a recuperar, né? O que seria isso? Então, o que acontece, né? Perdão que aqui disparou a caneta, deixa eu apagar. Então, acontece que em alguns momentos, né, você pagou e você pode usar esse mesmo valor que você pagou em outros momentos para, né, recuperação, para que você deixe de pagar, para que você não pague em duplicidade. Então, vamos entender isso, ó. Então, vamos fazer um exemplo. A empresa Oriente Limitada, ela comprou a prazo 2.000 unidades de mercadorias por R$ 160, esse ICMS de 12%. Então, aqui o valor total da compra, né, como são 2.000 unidades, cada uma 160, você multiplica, você vai chegar nos 320 mil. E esse valor vai ser acreditado em fornecedores, né? Porque é uma compra efetuada a prazo, tá? Se fosse uma conta à vista, você poderia creditar em bancos, tá? Na conta bancos. O ICMS que será recuperado será de 12% sobre o valor da compra. Nesse caso, 38.400 que serão debitados na conta ICMS a recuperar. Então, como que a gente vai trabalhar aqui? Ó? O valor total, o valor cheio, 320 mil, ele entra aqui como passivo circulantes na conta fornecedores, né? Então, eu estou acreditando na conta fornecedores. E ICMS a recuperar, né? Ativo circulante, eu estou debitando aqui 38.400. E percebam aqui que no estoque a diferença, né? Não vai entrar o valor cheio no estoque, vai entrar já o valor subtraído e ICMS a recuperar, tá? É assim que vai ficar o registro contábil da nossa operação. Esse ICMS está a recuperar, né, porque foi uma operação de compra, né, que gerou esse direito futuro, né? E vai chegar um momento que você deveria pagar ICMS numa nova operação, mas você pode fazer o uso desse ICMS a recuperar, tá? Vamos ver então como que funciona a sequência? Agora é uma operação de venda, tá? Então você vendeu. Então, ó, posteriormente, a empresa Oriente vendeu a prazo 1.500 unidades, né, por 220, com ICMS de 17%. A venda será 30% a prazo e 70% à vista. Então, primeiro, aqui na nossa conta de resultado, eu vou acreditar 330 mil, que é o valor cheio, né? Se você pega 1.500 vezes 220. E aqui eu vou ter na minha conta cliente, né? Ativo circulante, eu vou debitar 99 mil. E que aqui eu estou trabalhando com a compra ela não foi, ela teve uma parte, né? 30% a prazo, né? Então aqui eu estou colocando na conta cliente 30% a prazo, né? E eu estou colocando aqui na conta banco a diferença que seria aí à vista, né? Os 70% à vista, tá certo? E aí eu tenho meu ICMS, a alíquota de 17%, que foi fornecida no problema. Então eu vou ter esses 56.100, né? Na conta de resultados. E eu vou ter esse ICMS a recolher no passivo circulantes. Então aqui eu tenho ICMS para recolher, né? E agora seria o momento de eu fazer jus ao que eu tinha, o ICMS a recuperar, né? Que é o que acontece agora na sequência, ó. Em vez de pagar todo o valor cheio, eu tenho aquele ICMS, né, a recuperar que ele estava lá esperando, que era da operação de compra. Eu tenho esse ICMS para recolher agora novo, né, da minha operação de venda. E aí eu vou ter, né, agora como descontar esse valor a recuperar. Vejam aqui embaixo, né, que você na verdade vai trabalhar somente aí com você só vai ter que recolher a diferença, né? Você não vai precisar recolher o valor cheio da operação.
os 56.100 que era da operação agora de venda, descontando o ICMS que você tinha recuperado anterior da operação de compra, fazendo a diferença, você só vai precisar fazer o recolhimento agora dos 17.700, tá certo? E aqui eu deixo registrado para vocês o passo a passo de como ficou todo o processo aí de contabilização, os nossos registros contábeis, tá? Como entrou em cada conta aí, tá? Então aqui nós temos, pessoal, atividade disponível, materiais complementares, eu já falei isso para vocês, né? Eu trago aqui só para mostrar para vocês. Então aqui vocês têm, vejam, né? Uma atividade com vários eventos diferentes, ela é bem interessante. Então vocês têm que pensar em múltiplos eventos e fazer aí a contabilização das operações. Essa é uma atividade que eu estou deixando aqui para vocês para exercitar, né? Como se fosse uma lição de casa. Não é valendo nota, mas ela é muito importante para praticar. Se vocês buscam lá nas atividades, no material complementar da unidade número 2, vocês encontram essa atividade com as perguntas, todo o passo a passo, e depois vocês têm as respostas. Então é muito importante para que vocês pratiquem aí o cálculo do ICMS e vocês possam treinar com múltiplos eventos, né? Que é bem interessante o processo para você ver aí como que funciona quando você está fazendo aí uma sequência de eventos. Então, pessoal, aqui eu termino o resumo da aula de hoje, mas eu estou aberto aqui para dúvidas, vocês podem perguntar. Doris, Ariadne, se tiverem dúvidas, estou à disposição. Vou deixar os slides para vocês também lá na pasta, né, chamada aulas. Sempre eu vou deixar o link mais os slides de aulas. Sempre eu faço essa composição de slides de aula com passo a passo para ficar bem definido para vocês também, quem for ler o slide, mesmo sem ouvir ao mesmo tempo o áudio, também possa ter uma visão interessante do passo a passo. Mas também, lógico, a gravação estará aqui disponível, vocês poderão rever quando quiserem. Quem já fez a atividade número 1, eu já estou corrigindo, só se alguém fez agora à tarde, mas até hoje de manhã eu já tinha corrigido todas que estavam disponíveis, né, que vocês tinham já feito. E lembrando que todas as atividades permitem 2 tentativas, então façam quanto antes. Que bom, Ariadne, que você não ficou nenhuma dúvida, que foi esclarecedor, agradeço, muito bom. Que bom, Doris, também, que para você está tudo ok, mas fiquem tranquilas que se surgir a dúvida, vocês estão lá fazendo uma atividade, estão revendo, querem perguntar alguma coisa, vocês podem tranquilamente mandar, tá? Pelo fórum de dúvidas, ou se vocês quiserem falar pela caixa de entrada, né? Qual a diferença? A caixa de entrada, vocês têm privacidade da dúvida, é só o professor ler, vem direto para mim. Agora, se vocês falarem pela caixa na fórum de dúvidas, os colegas também veem as dúvidas. Dependendo da dúvida, lógico que é bacana, né? Socializar, porque aí pode ser a dúvida de outros colegas também, né? Mas em outros momentos você quer perguntar de uma maneira, né, particular, então fiquem à vontade para sempre escolher a maneira que vocês preferem, tá certo? Então, muito obrigado pela presença, Doris, Ariadne. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse encontro ao vivo. Desejo sucesso, ótimos estudos para vocês. Então, sucesso e até a próxima. Grande abraço.